E aí, Veckers, tudo bem com vocês? Seguimos aqui adiante na nossa playlist de revisão para as paulistas. Nós estamos aqui na FUVEST e já falamos de Brasil República, também já demos dicas valiosas para você estudar modernidade e agora vamos bater um papo a respeito de mundo contemporâneo. Se me permitem, também digo isso como autor de livros didáticos. Isso não quer dizer que esses são os temas exclusivos. Calma, na FUVEST você tem que dominar muito bem o assunto, mas são os temas mais recorrentes, os 3 núcleos mais recorrentes: Brasil República, modernidade e mundo contemporâneo, nova ordem mundial. Se existe uma nova ordem, por que não analisar rapidamente a velha ordem? Quando falamos de velha ordem, nós estamos falando da soberania dos estados-nação, dos estados nacionais. Ou seja, nós estamos falando das heranças iluministas, aquelas que decorreram de toda a marcha da modernidade, que você já viu no vídeo anterior. E esse Estado-nação, portanto, pôs em marcha o liberalismo. Só que você chega no século XIX com novas ideologias, ideologias alternativas, de contestação à mercantilização do trabalho. Portanto, você fala a respeito de socialismo, anarquismo, socialismo utópico, científico e as diversas correntes dos marxismos, tá certo? Lembre-se, uma teoria é a do próprio Marx, a teoria marxiana. Agora, as interpretações de Marx foram variadas: leninismo, trotskismo, maoísmo, guevarismo e assim sucessivamente. Portanto, nós temos socialismos e marxismos. A crítica econômica e política à mercantilização do trabalho. Agora é preciso, por último, destacar que, para a gente poder bater um papo com Bauman, quando você fala de velha ordem, você tem fronteiras muito bem definidas. E essas fronteiras não são somente fronteiras territoriais, né? Os nacionais, os estrangeiros e os apátridas. Não se trata só disso, também é isso. Mas você também está falando de papéis sociais sólidos, verticais. Afinal de contas, as instituições eram seguríssimas e davam lastro para a gente navegar. Sabíamos muito bem o que eram as tradições familiares, né? Quais eram as regras escolares. Nós podemos seguir também com outras coordenadas como o quartel, a igreja, o Congresso e o Senado de fato tinham soberania sobre o território e a população. Coisa que não é mais assim desde 1980. Por quê? Quando você chega nessa nova ordem, você está falando que não é mais o Estado-nação quem tem soberania. A soberania é do mercado. E o mercado nunca é um. O mercado é sempre plural. Ou seja, se aqui nós estamos falando de liberalismo, aqui nós vamos falar do avanço do neoliberalismo, do processo de privatização e desregulamentação do trabalho colocado em prática, encabeçado pela Margaret Thatcher, Ronald Reagan, cujo grande laboratório foi o Chile ditatorial de Pinochet. Sacou? Dessa forma, portanto, quais seriam as alternativas ao neoliberalismo? Essas ideologias se esfumaçaram, elas perdem as grandes narrativas, entende? E dessa forma, então, você começa, para bater um papo com Bauman, a sofrer de uma certa liquidez, ou seja, de um certo mal-estar. O que isso quer dizer? Tudo passa a ser mercantilizado, comodificado. A sociedade do consumo, ela torna porosa as fronteiras nacionais, as identidades das pessoas. Portanto, aqui nós estamos falando, trocando em miúdos, do poder dos blocos econômicos, do poder das empresas multi- e transnacionais. Fábio, então, de alguma forma, as minhas questões a respeito de nova ordem mundial, elas flertam com geopolítica. De fato, você vai ter que bater um papo a respeito desse assunto, tá certo? Agora, para terminar essa nova ordem, será que eu não consigo, pelo menos, assim, garantir um pouco de estabilidade, segurança? Não existe alguma instituição que seja sólida o suficiente para poder garantir o mínimo de legalidade e cumprimento das regras? A ONU. Pois é, isso mesmo.
é bastante interessante notar que vale a pena você observar as agências da ONU, os escritórios da ONU, qual é o papel dessa arquitetura supranacional. Aliás, cujo primeiro cabeça teria sido Kant, lá no texto clássico, a paz perpétua. E qual seria o propósito da paz perpétua? Diz Kant, garantir que todos os regimes sejam republicanos e, portanto, construir uma arquitetura jurídica supranacional. Portanto, fica aqui a pergunta para vocês. Como a ONU lida com esses novos desafios contemporâneos, com os desafios contemporâneos? Portanto, eis aqui um tema importante para vocês lidarem para a FUVEST. Tá legal? Conforme eu disse para vocês, Brasil republicano. Cara, estude, revise os temas. Volta lá no vídeo anterior. Modernidade. Volta lá no vídeo anterior. Dei chaves interpretativas para vocês. Forma de vocês entenderem essas diferenças conceituais. Tá legal? Bem, se você gostou desse vídeo, se ele foi produtivo para você, curta, compartilhe com as suas amizades. Isso faz toda a diferença para que o nosso trabalho então cresça cada vez mais, tá legal? Se possível, também se inscreva no canal e fique atento e atenta, porque no próximo vídeo eu darei algumas dicas de historiografia para você levar adiante para qualquer vestibular. Bons estudos!